Olá, meus caros Honey Badgers, minhas caríssimas Honey Badgers, mais uma vez aqui, nesta sexta-feira nublada e abafada do Principado da Moca, eu e Ricardo Richter trazendo aí mais um Quick Throw Up para vocês, como acontece em todas as sextas-feiras. E hoje, vamos falar, obviamente, de análise on-chain, tudo que o Ricardo viu aí nessa semana, né? Aconteceu aí nos canos, né? Nos hidrômetros das criptomoedas e também muita coisa que aconteceu essa semana, muita coisa, assim, a maioria do noticiário foi baseado no caso e da a gente vai falar um pouquinho, foi falada muita coisa a respeito disso, vamos falar um pouquinho também, e de outros assuntos aí que aconteceram, até um fato engraçado aí, tem gente que era, vamos usar um pica do mercado cripto que não está usando cripto mais para pagar umas coisinhas, e aí eu vou explicar para vocês o que aconteceu, uma coisa engraçada essa semana. Parece que onde ele está não aceitam muito os pagamentos dele. Mas aí eu conto depois para vocês no final. Segue aí, Ricardo. O que você viu aí nos canos do blockchain? Cara, temos algumas atualizações, apesar do preço do Bitcoin ter andado de lado aí, né, Rodrigo? Entre aspas, teve alguma volatilidade, mas quando a gente olha aqui nos dados on-chain, a gente vê que a coisa andou de lado. A gente teve aquele intervalo meio morno aí pós-volatilidade nos dados on-chain, mas mesmo assim a gente consegue extrair algumas informações e eu separei alguns gráficos para a gente ver hoje. Eu quero começar aqui, tá, por esse gráfico que chamou muito a minha atenção na análise da quarta-feira, porque para mim esse é um gráfico bastante importante quando a gente fala de fundamentos do Bitcoin. Esse gráfico aqui é o número total dos nós, né, dos nodes, das pessoas que roteiam canais dentro da Lightning Network, que é a rede de pagamentos. Quando a gente olha para todo o ecossistema de criptomoedas, muitas criptomoedas vêm com a vantagem, né, de ter taxas menores, de ser mais rápida, de apresentar um meio de pagamento, uma forma de meio de pagamento mais eficiente do que o próprio Bitcoin. Isso é completamente compreensível, porque na lógica da blockchain do Bitcoin, a gente sabe que os blocos são demorados, levam em média 10 minutos, podendo atrasar. A gente teve a questão das taxas aí que subiram para caramba, então tem alguns problemas. A Lightning é uma peça importante nos fundamentos do Bitcoin, porque ela traz a solução para essas dificuldades de taxas, de tempo que as transações levam, principalmente dentro da Lightning. Se o número de nós cai tanto como a gente vê aqui nessa informação do Glassnode, né, de 17.400 para 13.200, aconteceu uma tragédia, tá? Porque esse gráfico aqui é o gráfico de 6 meses, mas eu vou abrir num corte de 3 anos para vocês entenderem mais ou menos aqui o que foi, né, essa queda aqui. Nos deixaria lá num patamar, Rodrigo, parecido aqui, com julho de 2021, tá? Seria bastante importante. Mas temos uma boa notícia, tá? Saiu uma errata de quarta-feira para hoje, do Glassnode, e eles estão com dificuldades de obter informações sobre o número total de nós, tá? E aí, no momento que saiu essa errata, como eu tinha trazido essa notícia aí no último vídeo, eu resolvi buscar em outras fontes. Então, é aquela coisa, né? Colocando em prática aí o ensinamento um dos grandes ensinamentos de cripto, não confie, verifique. Então, aquela informação lá, eu tinha achado estranho, pensei, nossa, uma queda desse tamanho é uma tragédia, aconteceu uma coisa, caiu uma bomba em algum país e desligaram os nodes, sei lá, deu um problema grave. E aí eu fui ver em outros sites, tá? A gente pode ver aí Bitcoin Visuals, a gente tem alguns gráficos aqui que trazem dados on-chain, tá? E o número de nodes continua normal aqui pelos dados do Bitcoin Visuals. E quando a gente olha lá no Look into Bitcoin, que é outro site que eu também já indiquei que a gente pode usar para fazer análise on-chain aqui, tem vários gráficos gratuitos aqui que a gente pode utilizar. Aqui a gente também tem. Essa queda que a gente teve aqui foi uma queda que realmente aconteceu, foi uma queda esperada, mas aqui, nesse momento aqui, a gente não tem essa mesma queda que aparenta no Glassnode. Então, o que eu quero dizer com isso? É uma errata que eu estou trazendo aqui. Houve aí está havendo ainda, né, uma dificuldade por parte da equipe do Glassnode de obter esses dados corretos. Então, este gráfico aqui, através do Glassnode, por enquanto, ele não está confiável. Eu vou atualizar a página aqui, porque ele está
ele até traz uma mensagem aqui, ó. Nós estamos com problemas técnicos, né, para pegar o número de dados do Glassnode. A nossa equipe está trabalhando atualmente para mitigar esse problema. Beleza, O importante, quando o Glassnode falar, desculpa de interromper, é a gente falar também quando a gente erra. Não temos problema nenhum de falar quando a gente erra. Quando a gente acerta, a gente faz uma festinha, mas quando a gente erra, a gente fala também. Com certeza. E assim, né? E como a gente está olhando esses dados através de um Node, o Node, ele muitas vezes, essa obtenção dos dados pode acontecer um erro ou outro, tá? Isso é natural. Rodrigo, entrando para os nossos indicadores de preço, tá? Que média que a gente tem aí, tá? Do lucro e do prejuízo não realizado na rede, o NUPL que eu sempre trago. Tivemos aquela oportunidade de bons trades há 3 meses atrás, né? De compra, na verdade. Mas eu vou cortar aqui no gráfico de 30 dias, ó. O preço do Bitcoin está na linha branca. Opa, desculpa. A gente saiu de 34 mil e saiu para 37, é uma volatilidade. Mas quando a gente olha em NUPL, não faz tanta diferença assim, tá? A gente saiu de 0,40 para 0,45. Quando a gente olha aqui nesses outros movimentos, a gente estava em 0,21 e pulou lá para 0,41. Então, é um aumento bem grande. O preço do Bitcoin fazendo aí de 25 para 34 mil dólares. A gente não pega uma oportunidade tão boa como a gente está vendo aí que aconteceu no passado. Reforçando esse ponto aí que eu gosto bastante de usar esse indicador para orientar algumas operações aí de swing trade. Prejuízo e lucro. Moedas em lucro e prejuízo na rede ainda temos, né? Aqueles patamares que também o gráfico não andou muito. Se eu botar no mensal, as duas linhas praticamente permanecem retas. Então, 15 milhões e 700 mil bitcoins lá no começo do período em lucro, né? E 3,3 em prejuízo, e a gente tem 16,2 para 2,9. Mudou pouco, tá? É bom a gente ver aí como que a coisa acontece e quando a gente consegue pegar oportunidades, por exemplo, inversões aqui nesses indicadores, como a gente vê aqui, ó, costumam ser bons momentos de oportunidade. É por isso que eu trago, é por isso que eu reforço aqui, porque esses momentos não acontecem sempre. E aí a gente pode utilizar as informações a nosso favor e fazendo boas negociações. Balanço da rede, tá? Esse balanço aqui entre lucros e prejuízos, a gente está... Estou com um gráfico de 2 anos aqui na tela. Aqui a gente tem o corte exatamente do que foi o bear market que a gente passou no Bitcoin. Então a gente teve alguns momentos aqui nesse gráfico onde a gente realmente tinha mais prejuízos na rede. A gente passou bons períodos um bom período aí com mais prejuízo na rede do que lucro, e conforme o preço do Bitcoin sobe aí, a gente vai retornando a patamares mais saudáveis na rede. Quando a gente tem aí mais prejuízo do que lucro num ativo, né? Acho que o Rodrigo até pode fazer um comentário. Se a gente olhar para dentro de uma empresa e a gente vê a empresa aumentando aí seu nível de endividamento, sem a capacidade de cobrir essa dívida, de aumentar o seu caixa, né? Basicamente, a gente olha aqui um balanço negativo dentro do ativo, como a gente viu aqui nesses 2 anos, ó, balanço negativo da rede, menos 30 bilhões de dólares. Então, assim, como é que funcionaria, né, se a gente estivesse olhando aí para dentro de uma empresa que vem há 2 anos trazendo prejuízo atrás de prejuízo, prejuízo atrás de prejuízo, prejuízo atrás de prejuízo. Quando vira para o lucro em seguida já é levado a prejuízo de novo. E agora, nesse último mês aí, que a gente teve esse aumento do Bitcoin, a gente voltou a patamares saudáveis aí, tá? A média de prejuízos aí e lucros vem aumentando e os lucros estão cada vez maiores. Então a gente está vendo aí no dia de ontem 359 bilhões de dólares de lucro na rede contra 32 bilhões de prejuízo, o que fecha um balanço geral da rede aí de Net Unrealized Profit and Loss, aí trazendo o NUPL em valor, são 327 bilhões de dólares no dia de ontem. Esse aqui, Rodrigo, a gente até pode fazer uma análise interessante. Eu estava vendo isso aqui junto com outro analista, porque olha só, se a gente tem NUPL de 327 bilhões,
são os lucros e os prejuízos não realizados, repara que o nosso realized cap, ele sempre fica acima desse valor de balanço da rede. Então, se a gente tem ali 327 bilhões de NUPL, a gente tem 410, vou botar um semanal aqui, fica mais fácil, 410 bilhões de realized cap. Tem uma diferença expressiva aí, de quase mais de 100 bilhões, né? E essa diferença, quase 100 bilhões, na verdade, e essa diferença aí, aonde está essa diferença entre o realized cap e o NUPL, né? Essas a gente pode dizer que são as moedas que ainda estão economicamente ativas, mas são aquelas moedas que estão em hold há 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então, é mais ou menos o valor acumulado, é o valor que está embaixo do colchão. Claro que a gente pode cruzar as duas métricas no gráfico futuramente aqui, através das ferramentas do Glassnode, e aí a gente consegue fazer esse cálculo mais acurado. Esse valor, tá? Essa diferença entre NUPL e Realized Cap, ela torna-se importante porque ela mostra, como é que eu vou falar, uma reserva de valor mais sólida. A gente consegue isolar esse valor e demonstrar, olha, esse é o dinheiro que está em reserva de valor. Eu cheguei a essa conclusão porque a gente estava discutindo política monetária, né? E uma das características que o dinheiro tem que ter é que ele tem que ser uma reserva de valor. E quando a gente analisa os reais, por exemplo, dentro dos reais a gente não tem a capacidade de ter uma reserva de valor devido à taxa de inflação, né? O que inflaciona não reserva valor, né? O que se degrada não reserva valor, pelo contrário, inflaciona. Então, na verdade, a gente tem só uma moeda e a gente não tem dinheiro. Quando a gente consegue cruzar essas métricas entre NUPL, que é o balanço de lucros e prejuízos na rede, contra o Realized Cap, que são o preço das moedas, descontando as moedas não ativas economicamente, a gente consegue separar a porção economicamente ativa, porém dormente. E aí a gente consegue ainda traduzir isso para dólar e ter uma noção do tamanho de uma reserva de valor mais sólida e mais real através da análise de dados aqui da rede do Bitcoin, né? Esse é mais uma explanação para a gente entrar em outros, são detalhes mais técnicos, a gente pode entrar em outros vídeos aí. Infraestrutura da rede, né? A gente teve aí um all-time high real, né? A gente sem aplicar nenhuma média móvel, sem nada, de 550 exahashes. Em seguidinha aí a gente vai estar trocando, pelo jeito, essa linguagem, o número vai passar e a gente tem, na verdade, quando a gente fala exahashes, a gente está falando de 550 quintilhões de cálculos por segundo. A gente tinha aí a brincadeira, né, que chegando a 500 já era um número bastante expressivo, era uma marca, agora a gente passou direto para 550, teve uma queda aqui para 489, 459, mas a gente continua num crescimento expoente. Estamos aí também na máxima histórica da dificuldade na mineração dos blocos e provavelmente essa dificuldade irá se ajustar para cima novamente, tá bom? Pelo que a gente está analisando aí, a gente também teve vendo números da mempool. Eu até não deixei aberto esse gráfico aqui hoje, porque o próximo gráfico que eu vou mostrar, ele diz respeito realmente às transações. Aqui na linha laranja a gente tem a média de transações por bloco, e aí na linha azul a gente tem ela suavizada em 30 dias, tá? Houve esse grande aumento aqui, né, dessa semana que a gente está vendo, vou botar aqui 6 meses na tela, o gráfico fez esse movimento de V aqui, e aí a gente saiu lá de 1921 média de transações, 1986, né, transações por bloco, para 3.500. O que aconteceu? Foi justamente essa inscrição aí dos órgãos. Olhando para dentro da mempool, que eu trouxe a informação no último vídeo aí, as taxas já caíram. Desculpa te interromper, Ricardo, para quem está vendo a gente pela primeira vez aqui, está pegando a história andando e não sabe o que são ordinals. Ordinals são NFTs construídos na rede do Bitcoin. Algo que se acontecia em outras redes. Desde o ano passado, lançou-se uma tecnologia para você desenvolver um protocolo, vamos dizer assim, para você registrar
NFTs dentro da rede blockchain. Isso é bom ou isso é ruim da rede do Bitcoin, perdão, no blockchain do Bitcoin? Isso é bom ou é ruim? Putz, tem uma discussão enorme sobre isso, se é bom ou se é ruim, se isso é um desvio do que Satoshi queria originalmente. Cara, eu acho que assim, como a evolução tecnológica é interessante, todos esses testes, mas eu acho que traz problemas para eles mesmo nesse momento, que onera e usa a rede para um foco que não necessariamente foi o foco original do Bitcoin. Eu não sou maximalista de nenhuma forma, só que eu acho que, assim, para cada problema, uma ferramenta, e, sinceramente, a não ser que o pessoal que desenvolve nos Ordinals comprovar ou criar uma Lightning para Ordinals, alguma coisa parecida, eu acho que não, nesse momento, ainda não faz bem para o Bitcoin você ter NFTs em Bitcoin. Mas é uma opinião pessoal minha, não é uma opinião da Honey Badger, é uma opinião pessoal minha. Sim. Eu acho que existem plataformas melhores para você fazer isso. Sim. É uma questão muito na verdade, de praticidade no dia a dia da pessoa, né? De usuário do dia a dia. A gente teve uma queda bem grande das taxas, tá? Mas a gente ainda tem mais de 200 mil transações não confirmadas. Ainda é um número bastante expressivo, mas como a gente olhou aqui no último gráfico, a gente tem all-time high, teve all-time high de hash rate e também estamos no all-time high de dificuldade. Quando os mineradores olham para 200 mil transações pendentes, eles enxergam uma mina de ouro, né? Porque essas transações aqui são pendentes de taxas e elas devem ser processadas nos próximos blocos. Então, isso aqui é oportunidade para esses mineradores aí que estão em all-time high na sua capacidade. Isso é ótimo, né? Junta aí a demanda, né, com a capacidade que eles têm hoje de suprir essa demanda através da infraestrutura da rede. Para a gente finalizar aqui, estavam discutindo até agora, antes da gente começar a achar esse vídeo, eu nem ia trazer esse assunto para esse vídeo, né? Mas o Token Terminal trouxe aí uma pesquisa bastante extensa sobre a rede Ethereum, tá? Até falando aqui, né, sobre framework de investimentos. Ela foi lançada agora no dia 6 de novembro. Eu peguei isso agora, gente, agora aqui na mão. Não consegui dar uma olhada, olhei bastante por cima aqui. Qualquer coisa que eu for falar aqui vai ser grande chance de ser bobagem. Quero parar aí com o tempo, analisar pegar essa leitura aí para o final de semana, para trazer mais informações. Eu vi que tem coisas interessantes, mas seria precipitado a gente trazer maiores informações ainda agora. Uma sugestão que veio agora, Ricardo, vamos fazer um bloco sobre esse estudo no wrap-up da próxima semana? Vamos. Eu leio, você lê, a gente tira nossas conclusões aí para dar uma resumida para a galera. Isso, tem bastante coisa interessante aqui, tá? Para quem não conhece também, o Token Terminal, que a gente está trazendo aqui como referência, né? Ele é também mais um portal de informações, né? De inteligência de Web3. Então, a gente consegue ter acesso a alguns dados on-chain, alguns dados de outros protocolos DeFi que a gente não consegue ter lá dentro do Glassnode. Fica aí também, né, ele está todo em inglês, ele tem uma linguagem técnica, ele tem alguns pontos técnicos aqui, mas se você já está no nível mais avançado e quer ler também esse estudo, a gente deixa o link aqui, né, a gente pede para a Rafa botar o link aqui para a gente na descrição desse vídeo, e aí na semana que vem você acompanha o Crypto Wrap e debate com a gente as opiniões, traz para a gente a sua interpretação, porque é isso aí que a gente está se propondo a fazer, não é mesmo? É isso aí. Mais alguma coisa de on-chain aí? É isso, temos essas informações, né? Acho que a gente passou aqui por indicadores de endereços, indicadores de valores, né? Indicadores de infraestrutura, alguns insights muito bons aí. Rede está indo saudável no meu resumo aqui, na minha interpretação. Bastante coisa, bastante notícia acontecendo, CZ fora da Binance, ano que vem vai entrar halving, a gente falou bastante aí também recentemente, né, dos ETFs, que também não saíram, então tudo isso movimentou bastante, então as pessoas às vezes criam uma expectativa enorme para esses eventos que vão acontecer, mas é bom a gente ter esses momentos aqui de olhar para esses dados e ver realmente o que está acontecendo por trás, né, nas entranhas das redes. Muito legal, muito legal.
Vamos lá, fazendo o nosso giro de notícias. Eu vou deixar, por último, o lance do pagamento lá, mas aí eu te conto. Eu vou te levar, mas só para a gente fechar de uma coisa alegre, uma coisa jocosa. Sim, com certeza. Né? Mas, cara, é impossível não falar do caso CZ Binance. Eu até queria trazer aqui, foi muito legal, porque eu falei muito sobre esse assunto essa semana, e o JP Morgan soltou uma nota através do seu analista sênior de cripto, que vou tentar falar o nome do cara, Nicolau Panirgistoglou. Deve ser grego, né? Pelo nome, ou pelo menos tem algumas tendências a grego. Se você está nos vendo, Nicolaus, desculpe se eu pronunciei o seu sobrenome errado, eu também tenho um sobrenome complicado, então segue a vida. Mas vamos lá. E aí foi legal porque a opinião desse cara, de uma institucionalista do jeito do JP Morgan e do JP Morgan em si, através desse reporte, é muito parecida com a minha. Olha, estou falando o que o JP Morgan está falando. Olha que beleza. Estou brincando, gente. Na verdade, é algo consenso de mercado, de que, assim, primeiro, né, aquilo que eu falei essa semana, o impacto que seria muito grande, que a gente imaginava que poderia ser muito grande numa notícia como essa, não foi. Não foi. O preço dos principais ativos caiu pouco, ou seja, a volatilidade não foi muito grande, o mercado continuou a operar normalmente, os fundos começaram a operar, ETFs que existem no mundo, continuando a operar, a própria Binance continuou a operar normalmente, sem problema nenhum, então segue a vida. Eu esqueci o nome do cara que ele colocou lá, me desculpem, eu sei que o sobrenome dele é Ten, deve ser outro executivo de origem chinesa, ou no mínimo asiática, lá da Binance, que foi indicado, foi bem recebido pelo mercado, é um cara da Binance de muitos anos, então isso foi bem aceito, e vida que segue. E aí o que o JP Morgan falou, através desse analista, o Nicolaus, né, é que o impacto foi positivo, e isso pode trazer para o mercado aquilo que eu comentei nos meus posts, né, uma pressão para que outras exchanges tomem as mesmas medidas, né, o que é bom. E, a partir do momento que o mercado se condicione a ter padrões de KYC e AML, vamos dizer, aceitos pelos reguladores ou mais reconhecidos pelos reguladores, você vai ter uma oportunidade de muito institucional vindo, né? E aí tem a ver com uma outra pesquisa que eu li hoje, que foi feita em São Paulo, até baixei para também ler durante o final de semana, que disse o seguinte, né? Perguntaram para 3 mil empresários de várias áreas do Brasil em relação a cripto e blockchain, e 54% disseram o seguinte: a gente sabe que vai mudar o cenário, vai vir muita coisa do blockchain, mas eu não sei muito ainda como usar isso, né? E o mais importante é que mais de 80% disseram o seguinte: a minha grande preocupação é regulatória, não é tecnológica. Eu sei que vai mudar, que vai trazer eficiência na minha indústria, tá? Eu tenho 20 e poucos que já estão trabalhando em alguma coisa nesse sentido, ou seja, a visão é muito boa, mas a falta de clareza regulatória ainda impede investimentos mais pesados ou mais concretos nisso. E foi basicamente essa a minha percepção. Foi um caso complicado, o CZ, de novo, é um empreendedor, cara, na minha opinião, que vai ficar marcado na história dos últimos anos e na história do cripto, com certeza, e vamos ver o que ele vai fazer agora. Ele tem muita coisa a ensinar ainda para muita gente, mas a vida que segue, e eles citam até essa matéria do JP Morgan, que a questão dos ETFs pode até ser impactada positivamente depois disso. É óbvio que tem muita lenda urbana, tem um monte de gente falando de perseguição, tal, e aí eu costumo dizer que não existe nem santos nem demônios no mundo financeiro e no mundo em geral. Existem interesses, né? E quando esses interesses convergem, as coisas acontecem, né? Se houve uma perseguição extrema ao CZ, eu não sei, a gente teria que ter provas para dizer alguma coisa quanto a isso. O que a gente sabe é que existe, por parte do regulador e do governo americano, no mínimo, uma má vontade quanto a cripto, né? Ou seja, as coisas estão demorando muito, o que é uma pena. Os Estados Unidos sempre foi a vanguarda no mundo da tecnologia, muitas das grandes tecnologias do mundo surgiram lá, e eu acho que eles estão perdendo tempo, né? Outras jurisdições, outros lugares aí estão tomando a dianteira em criar regulações de cripto, tudo isso, Liechtenstein, Dubai, etc. Mas a gente sabe que é impossível você ignorar o maior mercado de capitais do mundo, né? Então, essa questão do JP Morgan foi legal ver com o Nicolaus, meu amigo Nicolaus, eu juro que não foi combinado, falou a mesma coisa que a gente falou aqui, né? Um outro fato interessante que ocorreu ontem, você até deve ter visto aí na sua análise on-chain,
ontem se pagou a maior taxa de transferência de Bitcoin no mundo. No mundo. 3,1 milhões, né? Aí vão falar assim, puta, Rodrigo, você não fala que o Bitcoin é mais barato, é muito mais simples, mais rápido, como é que alguém pagou? É 31 milhões, convertendo para dólares, obviamente, né? Pagou tudo isso. Gente, isso foi um erro de setting da conta para fazer essa transferência. Essa transferência ocorreu de uma carteira anônima que foi criada há pouco menos de 24 horas para a Antipool. A Antipool é uma fazenda de mineração muito grande e, obviamente, houve um erro de setting, né? E aí, quem quiser visitar, foi no bloco 81, 80, 87, está lá tudo gravado, como a gente fala, né? Tudo está disponível e transparente no Bitcoin. Foi uma transação de 139,42 Bitcoins e foram pagos, se eu não me engano, está a informação aqui, 6,5 Bitcoins, acho que foi isso. Alguma coisa nesse sentido. Mas assim, não foi isso, não. Eu me perdi nos valores aqui, mas foram pagos esse total de valor aí. E o mais interessante é que isso acontece, às vezes. Aconteceu em setembro deste ano, que a F2 Pool transferiu, recebeu da Paxos, num erro também de setting de transferência, 19,8 Bitcoins também, que é um monte de dinheiro foi recebido aí, perto aí de em setembro, não lembro exatamente o valor, mas a gente está falando de $600 mil ou algo muito perto disso, da Paxos. E o mais importante, né, como a gente vê, não uma cortesia, mas uma seriedade, uma honestidade do mercado, a F2 Pool devolveu para a Paxos esse valor em Bitcoin, que foi, pela perspectiva dela, não foi cobrado errado, porque não é ela que faz o setting da transferência, mas ela devolveu como uma forma de ser gentil no mercado. Eu achei isso muito legal e tomara que outras empresas, que a Antipool, façam a mesma coisa, dado que essa taxa de mineração realmente foi extremamente alta, né? Porque ela recebeu o 6,25, que é o que está recebendo agora, né? Antes do halving, vai cair para 3,12,50, mas ela recebeu esse 6,25 mais 85,2 bitcoins. Chequei aqui nas minhas anotações, né? Outra coisa interessante que a gente gostaria de falar para vocês, que eu acho interessante, porque é a stablecoin mais usada do mundo, é um acordo que a Tether, né? A Tether e a Bitfinex, que é quem emite o Tether, fez com o promotor-geral de Nova York quanto a uma questão que ela estava sendo processada por alguns órgãos de imprensa, inclusive a CoinDesk, em relação a uma lei que existe nos Estados Unidos, em Nova York, que é a FOIL, né? Freedom of Information Law, né? É uma lei que obriga algumas empresas que prestam serviços, principalmente da área financeira e outros serviços para o público em geral, fazer um disclosure de informações que são consideradas importantes aí para as pessoas. No caso da Tether, são as informações relativas às suas reservas, né? Quem não sabe, stablecoin é uma moeda emitida no blockchain que tem uma paridade a uma moeda fiat, uma moeda fiduciária, né? No caso, você tem stablecoins, a maioria delas em dólar, você tem em euro, você tem até em real, algumas que funcionam muito bem, né? E muitas dessas empresas não divulgam as reservas, né? O que lastreia essas moedas. A Tether, que emite o USDT, começou a fazer isso de uma forma muito mais profunda através de um acordo judicial que ela fez nos últimos meses, nos últimos 2 anos, em 2021, e acabou o prazo, ela diminuiu o nível de informação, porque ela não tinha que cumprir mais isso. E esse grupo de empresas de mídia de cripto entrou com não, você tem que continuar. Eles chegaram num acordo de não continuar esse processo, eles vão distribuir as informações um pouco mais profundas do que eles voltaram a fazer, mas não também do jeito que o acordo judicial exigia. Eles alegam que algumas das informações que eles divulgavam lá poderiam trazer problemas operacionais e de segurança para eles, né? Eu acho que isso pode ser uma verdade ou não, mas é legal, porque é uma aproximação de uma instituição e de um projeto tão importante como o Tether dos mercados, tornando cada vez mais transparente as informações em relação ao lastro, né, e tudo que acontece em relação a isso. Eu acho isso muito bom. Parabéns à Tether e parabéns a esses órgãos de imprensa também que pressionaram para isso, né?
E agora falando de preços, lembrando que todo o conteúdo aqui nesse canal é de cunho educacional, não é indicação de preços, mas a gente pesquisando essa semana, a gente chegou a um marco importante em relação ao preço, principalmente do Bitcoin, né? Faz exatamente 2 semanas que o Bitcoin vem se mantendo no preço de 36 e 38 mil dólares, passando um pouco, hoje chegou a 38.350 dólares um pouco mais cedo, na média das exchanges, né? Claro que isso pode variar um pouco, e isso é um sinal importante, pode ser um grande indicativo de alta aí para as próximas semanas. No mínimo, é um indicativo de volatilidade. Então, você que opera a cripto e opera Bitcoin, aí sete os seus stops bem setados, né? Arranje aí a sua carteira, utilize a metodologia de precificação que você queira, mas a gente não tem dúvida que vai ser as próximas semanas vão ser semanas de bastante volatilidade. E falando de projetos que eu sempre gosto de falar, né? Eu costumo dizer que blockchain é muito mais do que só Bitcoin, né? Tem muita coisa acontecendo. Tem muita meme coin também, muita gente perde dinheiro. Teve um cara aí, você viu? O cara que pegou dinheiro da Netflix, foi comprar Dogecoin, perdeu um monte de dinheiro. Assim, eu, pelo menos, nunca operei, nunca investi em meme coins. Eu tenho dificuldade de investir em coisas que eu não entendo. Então, eu acho que qualquer token que você vai investir, eu não tenho nenhum problema com quem especula, é o seu dinheiro, você faz o que você quiser, desde que seja o seu dinheiro, não o dinheiro de terceiros, ou que você faça isso com a anuência dos terceiros que deram o dinheiro para você, né? Mas o fato é que eu queria chamar a atenção a um token, de novo, não é nenhuma indicação, mas acho que é legal de prestar atenção, porque o projeto eu achei interessante, né? Chamado Chainflip. Chainflip é um projeto que lançou o token que subiu mais de 150% nas últimas 24 horas, porque ele foi lançado simultaneamente em algumas exchanges, e eles têm uma missão muito clara, é criar um protocolo de swap automatizado, né? Que é justamente você poder fazer swap entre... desculpe, meu telefone está tocando para caramba aqui. Você fazer swap, ou seja, trocar tokens diferentes em protocolos diferentes, que é uma dificuldade, né? A não ser que você faça numa exchange específica, né? Que faz essa troca para você, ou seja, faz o market making dessa operação, você não consegue trocar um Bitcoin por um Ethereum diretamente, né? Você tem que usar instrumentos para fazer isso, né? E a Chainflip tem como missão, né, criar um protocolo que faça essa operação de market maker de forma automatizada através de um contrato inteligente. Então é legal a gente ficar falando que eu falo só de Solana e Polygon. Então, é legal ficar aí de olho na Chainflip, pode ser um projeto que se desenvolver bem. Eles vêm acertando, pelo menos baseado no que está no site deles que a gente vem pesquisando, que eu venho pesquisando, eles vêm acertando bastante aí como é que fala, né? O time frame deles, né? Eles têm assim, entregado os milestones, né? As principais entregas do projeto nos últimos meses, né? E aí, como eu disse, deixando a piadinha para o final, né? Já indo para o final aqui do nosso Crypto Wrap-Up desta sexta-feira, 24 de novembro. Cara, você imaginaria que o CEO, fundador, Golden Boy da cripto até alguns meses atrás, Sam Bankman-Fried, pagaria alguma coisa com latas de sardinha? Complicado, né? Complicado. O cara voltou ao escambo, então, da era das moedas digitais. Escambo. O Wall Street Journal apurou que o Sam Bankman-Fried está pagando corte de cabelo na cadeia com sardinha. Aí é dureza, aí Porque é dureza. Antigamente era cigarro, né? Era cigarro ou outros favores que eu não quero entrar aqui muito em detalhe que acontecem na cadeia, mas lá na cadeia onde ele está, em Nova York, parece que não pode mais cigarro porque proibiram o cigarro, falar que faz mal para os outros, né? Se um fumar, faz mal para os outros, né? Eu também acho certo, não pode fumar em bar, não pode fumar na cadeia também, pô. Se eu não sou fumante, pretendo não ir para lá. Eu falo para você, pretendo não ir para lá, mas se eu fosse um preso não fumante, eu não ia gostar de ter um maluco fumando do meu lado lá, apesar que acho que essa seria a última das minhas preocupações. Mas o fato é que o Wall Street Journal descobriu que o SBF precisou cortar a cabeleira, precisou diminuir um pouco aquela juba, e aí ele pagou o serviço com latinhas de sardinha. Parece que a pessoa que cortou o cabelo dele não quis aceitar muito cripto, não, né? Ao mesmo tempo, existem rumores de que ele dá tips, ele dá gorjetas em cripto para os guardas da prisão, como apurado aí pelo nosso querido Wall Street Journal. E eu imagino que a vida dele deve estar bem diferente agora, né? De um triplex, sei lá, de um rooftop, né? Ou de uma cobertura nas Bahamas para uma cela em Nova York. Eu imagino que
vida do ex-Golden Boy de cripto tenha mudado bastante, e não que ele não mereça, pelo contrário, né? Não, muito complicado. A gente tem que lembrar aí que isso aí foi o maior acontecimento, né, em valores financeiros aí dentro do mercado de cripto, e a gente não sabe, né, quais são as totais implicações desse problema, porque muitas pessoas perderam muito dinheiro lá dentro, né, pessoas físicas, institucionais. Isso aí cria uma mancha no mercado de cripto, também cria um problemão para quem perdeu dinheiro lá dentro. E lembrando que o caso Binance não tem nada a ver com isso, hein? O caso do Binance é completamente diferente, não houve mau uso, até o Nick sabe, mau uso de dinheiro de clientes, nada. O problema foi o uso da plataforma da Binance por clientes para cometerem ações como financiamento ao terrorismo, lavagem de dinheiro e etc. Até porque se fosse caso semelhante, o CZ não estaria fora da cadeia, já estaria preso, e um acordo como esse não seria possível, né? Mas Sim. O fato é que o nosso amigo SPF está pagando com sardinha, né? Eu quero saber se a sardinha que alguém compra para ele é paga com cripto ou não. Eu acho que não, né? Não, com certeza não, né? A gente não sabe, na verdade, qual vai ser o desenrolar dessa história. Eu ainda tenho acesso com algumas pessoas que estiveram lá dentro da FTX, né? E toda hora sai notícia, toda hora sai e-mail, mas eu ainda acredito que para a gente conseguir ver esses fundos ainda vai levar algum tempo. Beleza, e eu já ia esquecendo, quem quiser acompanhar o projeto da Chainflip que eu falei, chainflip.io é o site deles para a gente acompanhar. Da minha parte era isso, Ricardo, obrigado. Não sei se você tem que falar alguma coisa. Não, é isso. Esse é o nosso Crypto Papo de hoje. Acho que foi 100% aí, conseguimos trazer uma boa leitura dos dados da rede, notícias e trazer aquela atualização de sempre para o pessoal que nos acompanha. E um convite que eu faço a você que nos assiste, vá lá nas nossas redes sociais, lá nos directs, mande mensagem, falem disso, falem daquilo. A gente adora aceitar sugestão aí, comentários, críticas sobre o nosso trabalho. O espaço está aberto aí, não deixem de nos acessar, tá bom? Um grande abraço, um final de semana maravilhoso para você, Ricardo, para todos que estão nos assistindo aí. Se assistiu depois na semana também, não tem problema nenhum. A gente quer trazer informação concreta, sólida e pertinente para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.